querido Deus Pai. Aqui estamos nós, Senhor, e mais uma vez te pedimos a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas. Que tu retire de nós todo o impedimento, toda resistência, toda dificuldade, tudo aquilo que venha nos atrapalhar, Senhor, para que não venhamos entender tua palavra, mas assim, Senhor, tu tem nos trazido para que aqui tu fale conosco e fazendo-nos entender e compreender a tua vontade no nosso caminhar. Hoje é mais uma parte do ensinamento que tu tem para nós, e que nós saiamos aqui, Senhor, aprendendo e compreendendo aquilo que tu tem a dizer para nós nesta noite. Pai, e é o teu servo que vai ministrar, te pedimos, continua dando a ele, Senhor, a sabedoria da tua palavra, a revelação, Senhor, em todas as dimensões, para que ele com facilidade e clareza traga a todos nós e possamos compreender e entender a maneira correta que tu queres que nós andemos e obedeçamos a tua palavra. Oramos a ti agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Abra aí sua Bíblia, por gentileza, fique com ela aberta. Nós vamos continuar o nosso estudo aqui em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Semana passada estivemos estudando o capítulo 2, do versos 1 até o verso de número 11. Hoje nós vamos continuar, verso 12 até o 18, na exortação de Paulo a esta igreja que, só recapitulando, foi fundada pelo próprio apóstolo. O apóstolo Paulo fundou esta igreja debaixo de oração, debaixo da orientação e direção do Espírito Santo, que o comissionou a mudar de rota, a ir para um outro lado, e ele inicia essa igreja, e anos depois ele volta a escrever para esses irmãos, para fortalecer a fé, para ajudá-los nesta caminhada. Neste estudo de hoje, meus irmãos, nós vamos abordar aqui, porque Paulo está neste capítulo 2, somente para entendermos, ele está enfrentando a dificuldade que essa igreja possui. Nós no capítulo 1 vimos que é uma igreja exemplar, esta igreja é uma igreja generosa, que contribui com a obra missionária. Esta igreja, ela foi a única, ou a única que desde o início suportou, apoiou o evangelho proclamado por Paulo, e portanto vimos até que é uma igreja exemplar. Porém aqui no capítulo 2, ele inicia um processo de tratamento dessa igreja, daquilo que é o problema desses irmãos, e que nós vamos ver aqui, que já estudamos na semana passada, que eles têm um problema de relacionamento, eles têm um problema de falta de humildade, têm um problema de um achar-se melhor do que o outro, e ele traz o comparativo de Cristo Jesus como sendo aquele que esvaziou e abriu mão de si mesmo para dar um exemplo, para servir de exemplo para todos nós nos nossos relacionamentos entre nós. Hoje, nessa continuação do capítulo 2, Paulo está trazendo algo que é para a vida prática desta igreja. Nós, inclusive, apoiado, até nos ajudará quem esteve na ceia aqui no domingo passado, falamos um pouco sobre isso, porém em outra carta de Paulo aos Romanos, sobre a vida prática do cristão, sobre a vida no dia a dia do cristão, que precisa ser diferenciada. E aqui Paulo usa essa expressão que é bastante interessante, nós vamos refletir nesta noite, que é desenvolver a nossa salvação. E eu começo aqui fazendo uma série de perguntas para todos nós. A palavra de Deus diz que a salvação é gratuita. Se a salvação é um dom gratuito de Deus, se a salvação é recebida por fé, não é por obras, conforme as Escrituras nos ensinam, o que nos resta fazer em relação à salvação? Essa é uma pergunta. Se a salvação é recebida de Deus, se ela é por fé, não por obras, não é por mérito próprio, o que nos resta fazer? Será que nós somos apenas telespectadores desta obra divina
de salvação? Será que nós apenas vamos olhar, Deus salvar e nada mais deveremos fazer? Será que já está concluída em nós, de forma definitiva, a obra da salvação? Ou será que há algo a fazer? Será que há algo a ser feito da nossa parte? É isso que essas perguntas querem nos fazer lembrar, querem nos fazer pensar nesta noite, justamente com base no que Paulo diz: desenvolva a vossa salvação. A nossa salvação em Cristo Jesus precisa ser desenvolvida. E o que seria desenvolver a salvação? É o que nós, nesta noite, queremos responder. O Senhor certamente está nos convocando para colocarmos a nossa fé em prática. A nossa fé, de uma forma correta, precisa ser vivida, trazido para a prática do nosso dia a dia. Então vamos compreender, e esse é o tema desse estudo de hoje, da palavra de hoje, é desenvolvendo a salvação. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Paulo no versículo 12, aí eu peço que você fique com a Bíblia e leia junto comigo. Ele diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Veja que Paulo que está dizendo a esses irmãos que eles são crentes fiéis e obedientes. Eles já eram obedientes na presença de Paulo. Paulo, estando na igreja, estando na congregação, estando na comunhão com eles, ele relata e diz: vocês são obedientes na minha presença, mas são muito mais obedientes na minha ausência. Eu estou longe, eu estou encarcerado, eu estou distante, e agora mais ainda percebo, pelos relatos que eu ouço, pelos testemunhos que a mim chegam, que vocês são ainda mais obedientes à minha palavra. Portanto, aí ele começa: agora, já que vocês são obedientes a mim, depois de, digamos assim, Paulo morde e assopra, né? Ele levanta a bola dos irmãos: vocês são obedientes na minha presença, mas também são obedientes na minha ausência. Então vamos ver se vocês são obedientes de verdade agora. É mais ou menos isso que o versículo 12 está querendo nos mostrar. Ele ressalta uma qualidade daqueles irmãos, ressalta a qualidade daquela igreja, por ser uma igreja obediente, muito mais na ausência, uma igreja. E a obediência, meus irmãos, é sinal de temor, é um sinal de alguém, de uma igreja que teme a Deus e que procura servir ao Senhor de forma genuína. Nós precisamos refletir dentro desta qualidade desta igreja. Já vimos no que é uma igreja que ora. A igreja dos Filipenses é uma igreja que ora, é uma igreja generosa, é uma igreja que apoia a obra missionária financeiramente, é uma igreja que apoia o seu pastor financeiramente, é uma igreja que ora pelo ministério pastoral de Paulo. Aqui nós estamos vendo mais uma qualidade: é uma igreja que é obediente aos ensinos apostólicos. Essas qualidades estão presentes nas nossas vidas? Estamos desenvolvendo em nossas vidas, irmãos? Cabe nossa reflexão aqui, ao olhar para esses irmãos, refletirmos: estamos desenvolvendo estas qualidades em nossa caminhada? É nesse sentido que Paulo então está exortando, convocando esta igreja para dar um passo além na sua caminhada. Vimos que nesse mesmo capítulo 2, Paulo está procurando resolver alguns problemas de relacionamento que há entre os irmãos. Paulo está procurando acabar com certas divisões, com certos problemas relacionais, e agora ele passa a trazer que essa igreja, além de resolver esses problemas, precisa evoluir. E quando ele diz essa expressão, desenvolver a nossa salvação, nesse ponto aqui Paulo começa a fazer-nos pensar. A salvação, ela tem dois pontos, ela tem duas maneiras de operar. Ela apresenta a soberania de Deus, ou seja, Deus é quem escolhe salvar alguém, mas também, será que não há uma responsabilidade nossa do ser humano em corresponder a esta salvação divina?
nesta expressão, desenvolver a salvação, nós precisamos compreender. Será que ser salvo encontra algum aspecto nosso, algum aspecto do homem, do ser humano, influenciará em fato de sermos salvos ou não? O que eu faço ou deixo de fazer influenciará em sermos salvos ou não? Eu trago aqui duas formas de interpretar, e você que está com o seu estudo, eu peço que você estiver com uma canetazinha aí, faltou eu colocar uma interrogação aí na letra A, eu botei assim: a salvação é resultado do esforço humano. Eu esqueci de botar aí o ponto de interrogação. É uma pergunta isso aqui. E a letra B é a mesma coisa, o que está em negrito aí é uma pergunta. A salvação é uma parceria entre Deus e o homem? Se você está com o estudo aí, nas letras A e B, coloque esse ponto de interrogação. Na verdade, eu estou questionando, diante dessa expressão dizendo, desenvolvei a vossa salvação, eu estou perguntando, se eu tenho que desenvolver a salvação, será que a salvação depende de um esforço humano? É o que está no item A, é a pergunta. A salvação depende de um esforço humano? Se, ao analisar a expressão, desenvolvei a vossa salvação, que Paulo está dizendo, aí a segunda pergunta, será que a salvação, então, é uma parceria entre Deus e o homem? Ou seja, significaria dizer que para eu ser salvo, eu tenho que também fazer algo para obter salvação? São essas duas perguntas que nós queremos refletir. E de antemão, a resposta para a primeira pergunta, a salvação é o resultado do esforço humano? Sim ou não? Não precisa nem eu falar, né? Sim ou não, irmãos? Não. A salvação não é algo que dependa do nosso próprio esforço. A salvação não é algo que o homem faça, não há algo que nós façamos, não há nada que nós possamos dar em troca para receber a salvação. A palavra, inclusive, nos diz que todos pecaram e ficaram separados da presença de Deus, da glória de Deus. A realidade da salvação não é fruto da obra humana. Primeiro que Paulo fala isso aos romanos, para que ninguém se vanglorie disso, para que ninguém se orgulhe de receber a salvação. Então, a expressão desenvolvei a vossa salvação, de maneira nenhuma deve nos fazer entender que eu preciso fazer algo para ser salvo, por melhor que sejamos. Aí caímos naquele ditado popular, de boas intenções que eu possa ter, nada vai resultar na minha salvação, porque de boas intenções, o inferno está cheio. Então, a expressão desenvolver a nossa salvação, que é a palavra-chave desse estudo de hoje, de maneira nenhuma será resultado, a salvação de maneira nenhuma será resultado de qualquer esforço humano, de qualquer qualidade humana, de qualquer valor humano para conquistá-la, não é adquirido por nenhum esforço. Mas de repente, quando nós olhamos a expressão, desenvolvei a vossa salvação, pode ser que alguém ao ouvir e ver essa expressão pode entender, bom, então salvação certamente é uma parceria, uma sociedade entre o homem e Deus, em que Deus faz alguma coisa e o homem desenvolve também, faz uma contrapartida, como resultado final dessa sociedade se alcança a salvação. De repente, ao analisar essa expressão, desenvolver a vossa salvação, podemos ser levados a crer que, de alguma maneira, nós vamos cooperar com Deus, nós vamos entrar em sociedade com Deus, como se Deus não fosse suficientemente capaz de operar a salvação por si só. Também essa compreensão está errada, não é assim. Então, você pode observar aqui, que eu coloco no início aqui, esta afirmação desenvolve a ideia de que há uma conjugação de esforços entre Deus e o homem, para que o homem obtenha a salvação. No entanto, não é assim. Nós não vamos cooperar com Deus para sermos salvos. Nós não vamos ser sócios de Deus para sermos salvos. Na verdade, o que a Bíblia nos diz, o que Paulo está querendo nos dizer definitivamente é que a salvação, ela é obra única e exclusiva de Deus.
Deus é quem salva. Isso está registrado inclusive no nome de Cristo, no nome de Jesus. Cristo não, porque Cristo é um título. Jesus, Cristo, Jesus o ungido. Então falar de Jesus como o Cristo é dizer aquilo que ele é como qualidade. Mas o nome de Jesus no hebraico, que é Yeshua, justamente expressa a origem da salvação. Yeshua significa Jeová salva, ou Deus é salvação. E aí Pedro diz: não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser pelo nome de Yeshua, Jeová salva. No nome de Cristo já está inserido, implícito, já está decodificado que a salvação é obra única, exclusiva de Deus, em que nada depende do ser humano. Deus é quem salva, Deus é quem deseja restaurar, Deus é quem opera a restauração, é Deus quem liberta, é Deus quem transforma, é Deus quem salva, independentemente da nossa qualidade, daquilo que o homem faça ou deixe de fazer. É Deus quem opera a salvação nas nossas vidas. O que Paulo então está querendo dizer com essa expressão? Já que é Deus quem salva, o que ele quer dizer com desenvolvei a vossa salvação? Essa expressão, na verdade, revela que a salvação recebida de Deus, a salvação que nos alcança da parte de Deus, nós precisamos desenvolvê-la não para sermos salvos, mas nós precisamos cultivar a dádiva, o dom da salvação recebida por Deus. Nós precisamos entender que a salvação é uma dádiva da parte divina, que a partir do momento que nós recebemos esta dádiva, recebemos esta pérola preciosa, como disse a parábola que Jesus contou, o reino de Deus, o evangelho é como uma pessoa que está procurando uma joia de grande valor, que deixa, quando encontra o evangelho, quando encontra a salvação, deixa todas as outras coisas que ele reputa valiosa, para apenas ficar com a única pérola preciosa de mais alto valor, que é o evangelho, que é a salvação de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Paulo está nos chamando aqui a partir do momento que recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que caminhar no processo e no caminho da salvação que nos está proposto. A salvação, irmãos, recebemos, e muitas pessoas, talvez, não sei se algum aqui pode pensar assim, mas muitas pessoas acham, e até esse hábito de que nós fazemos normalmente ao final dos cultos, ao final das pregações, normalmente nós encerramos uma mensagem e lançamos um convite. Qual é o convite que a gente faz? Alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não é isso? Nós normalmente fazemos esse convite, mas os irmãos precisam entender que esta prática de fazer o convite é uma prática um tanto quanto recente no meio protestante. Isso começou com um cidadão chamado John Finney, acho que se não me engano ele é americano, em que ele lança essa proposta ali por volta do final dos anos 1800 e pouco, é que começa a se ter essa prática de nos cultos protestantes você chegar e fazer assim: alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Vem aqui à frente. Mas na igreja, desde a igreja primitiva, não era assim que se convocava ou se chamava um cristão para o reino de Deus. Alguém que se convertia ao evangelho era uma pessoa que imediatamente, se você observar com atenção o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que em todos os momentos, quando há um relato de uma conversão, imediatamente naquele momento da conversão, levava-se aquela pessoa nova convertida às águas do batismo, e quase sempre o Espírito Santo descia na vida daquele novo convertido. Hoje, para um crente receber o batismo do Espírito Santo, tem que fazer 7 sextas-feiras da vitória, consagração de não sei o quê, e a gente diz que é convertido. Então, esse processo de conversão, na verdade, que Paulo está chamando aqui de desenvolver, recebemos a salvação em Cristo Jesus, e o que isso resulta na nossa vida cotidiana e diária?
O que eu aplico aqui é a palavra técnica, teológica, que se chama a ortodoxia da prática cristã. Ou a prática vem da palavra grega chamada praxis. Praxis significa mudança de prática. Ortodoxia significa fé retilínea, fé reta. E fé na Bíblia é muito além do que uma crença em conteúdos racionais. Fé é uma prática diária diferente ou condizente com aquilo que você acredita. Se alguém diz acreditar na Bíblia, quando os novos convertidos vinham para o Evangelho, a fé bíblica é aquele que diz crer em Deus, precisa ter uma vida ortodoxa conforme os princípios e os valores de Deus. Ortodoxa significa o quê? Não é um retrógrado, não. É o que tem uma prática já viu ortopedia? Essa expressão que tem não é? Tem um médico generalista, ortopedista, tem o médico, tem o ortodentista, ou seja, o ortodentista é aquele que alinha os dentes, bota os dentes de uma forma ortodoxa, correta, alinhada, ajustada. Ortopedista é aquele que alinha e trata corretamente para que os ossos fiquem ortodoxamente regulados no corpo. Então, essa expressão ortodoxia significa ter uma fé correta, ter uma prática correta, ter uma prática retilínea. Quando Paulo chama-nos a desenvolver a salvação, ele está dizendo: vivam a fé e a salvação recebida de Cristo, de Deus, de forma a continuamente corrigir a sua vida. Desenvolver a salvação podemos chamar também de um processo de santificação que o crente experimenta dia após dia, deixando as tortuosidades do seu caráter, do seu enganoso coração e da sua prática de vida. Posso ouvir um amém? Então, Paulo está dizendo para nós: desenvolva a sua salvação. E eu volto para para o contexto que eu estava falando, de levantar a mão, aceitei Jesus, levantou a mão. E aí, depois que ele termina essa prática, adota este procedimento, vai à frente, levanta a mão, aceita Jesus como Salvador, aí ele continua na mesma prática de vida, continua sem desenvolver a salvação recebida. Essa expressão também podemos fazer um simbolismo com uma planta, ou com uma semente. A salvação é operada por Deus, dada por Deus, é obra única e exclusiva da parte de Deus. Ele planta em nós uma nova natureza, Ele faz de nós um novo homem, Ele faz de nós uma nova mulher, Ele faz de nós uma nova criatura, mas essa criatura precisa tomar leite, como um bebê precisa se alimentar de papinha, precisa se alimentar depois de um feijãozinho batido, depois ele precisa se alimentar de um feijão já não mais tão batido, depois ele vem com alimentos mais sólidos, e o escritor aos Hebreus vem e diz: eu queria falar para vocês como pessoas maduras, queria dar para vocês alimento mais sólido, mas vocês, em outras palavras, não desenvolveram a vossa salvação e ainda precisam estar tomando leitinho. Paulo está dizendo para esses crentes: olha, vocês precisam continuar desenvolvendo, progredindo na vossa caminhada. Ele destaca que nós não podemos ficar, irmãos, jamais limitados apenas num ato de levantar as mãos publicamente e dizer: aceito Jesus como meu Salvador, e isso não resultar em nenhuma mudança de praxis, de prática, de conduta. Mas para mostrar que a salvação é operada única e exclusivamente por Deus, nós temos o exemplo do ladrão da cruz, que não teve tempo de desenvolver esta salvação, mas a salvação foi dada a ele por Cristo Jesus, naquele momento, e ele foi salvo, mas não teve tempo de desenvolvê-la. Então, a salvação é
única e exclusivamente da parte de Deus. Nós não cooperamos, nós não somos parceiros de Deus na salvação, mas temos o dever e a responsabilidade de pegar este bem precioso que se chama salvação, que se chama graça, maravilhosa graça, que nos alcançou e precisamos lapidá-la, transformá-la, fazê-la crescer, regar dia após dia a semente da salvação que está em nós, fazer-nos crescer no conhecimento de Deus. É o que o profeta declarou: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quando nós recebemos a salvação, conhecemos a Deus, passamos a ter conhecimento de Deus. Mas desenvolver a salvação é prosseguir conhecendo a Deus dia após dia. Você está desenvolvendo a sua salvação? Estamos desenvolvendo a nossa salvação? Estamos corrigindo? Se entendemos que desenvolver a salvação é todo dia, vou usar a simbologia de um ortodontista. Quem aqui já usou aparelho na vida? Eu já usei, muito tempo. Quem já usou aparelho dentário na vida? Toda vez que a gente vai para fazer a regulagem, meu irmão sai com a boca assim, que bem assim, ó, não consegue nem morder, que sai doendo. Quem já usou aparelho dentário sabe como é que é, aqueles bretes, aqueles ferros. Meu irmão, é odorzinha. Toda vez que nós passamos por uma prova, Deus dá um aperto nas nossas emoções. Toda vez que nós enfrentamos uma dificuldade, Deus faz um ajuste ortoespiritual no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, e a cada ajuste, o acocho fica maior, o dente fica mais dolorido. Eu gostava de comer farinha, sempre gostei, né? Eu fui o único que herdei essa bênção lá em casa. Mamãe não come farinha, do papai, né? O Naldo não come farinha, graças a Deus que a Elisa está seguindo a tradição da família. Também gosta de comer uma farinha, quando ela vê, eu jogo na boca dela assim, ela sai comendo na casa. Mas eu comia assim, quando apertava o dente, mordia assim com tanta calma, porque cada mordida às vezes quebrava. E é assim que Deus faz, Ele vai nos quebrando, vai apertando, vai nos promovendo a correção da nossa alma, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, meus irmãos. Nós não podemos reclamar e não podemos achar que Deus não vai fazer isso, porque afinal Ele faz isso porque Ele nos ama. É nesta hora em que precisamos desenvolver a nossa salvação e que nós precisamos então crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas que nos trazem alegria, as coisas que nos trazem tristeza, as coisas que nos fazem ficar angustiados, aquilo que nos faz ficar eufóricos, alegres e satisfeitos, as boas notícias que chegam para nós, as más notícias, porém disse o profeta: não temerei más notícias, porque o Senhor está conosco. Então todas as coisas são formas e meios de Deus nos fazer desenvolver a dádiva, a semente, a graça da salvação recebida. Fomos salvos por Deus, mas precisamos cada dia mais crescer no conhecimento do Senhor. Em seguida, Paulo diz que essa salvação, no verso 13, que precisa ser desenvolvida, que já entendemos que é a obra única e exclusiva de Deus, mas que nós precisamos cultivá-la, aperfeiçoar a nossa alma, permitir Deus nos transformar. Ela precisa ser desenvolvida com uma característica, que é o que ele fala no verso 13. Ele diz o seguinte: porque Deus é quem efetua, aliás, final do verso 12 ainda, desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor, com temor e com tremor. Aqui Paulo está nos colocando qual é o sentimento que deve haver no crente verdadeiro, no crente genuíno, que está ouvindo a voz de Deus, se permitindo ser transformado, permitindo ser moldado. Precisamos passar por este processo, nesta jornada de crescimento espiritual, precisamos ter temor e tremor. Essas duas expressões, Paulo está querendo nos fazer compreender que de maneira alguma devemos enxergar esse processo de santificação,
de crescimento da salvação, de desenvolvimento da salvação, melhor dizendo, deve ser encarado como um temor ou um pavor de algo de Deus, por um castigo, por algo de ruim, temendo algo de mal que Deus possa fazer. Não é um medo como que de um escravo que tem medo do seu senhor, como que de um escravo que tem medo daquele que o escraviza. Esse temor e tremor, longe de ser esta compreensão, na verdade, quer expressar uma postura reverente do crente diante do Senhor e diante da salvação recebida por Deus, recebida de Deus. É um temor como de um filho que deseja fazer de tudo para agradar ao seu pai. É um temor no sentido de ter a reverência, de ter o conhecimento e o respeito por Deus, no sentido de que vai fazer de tudo para não desagradar ao Senhor que o entregou que nos presenteou com esta salvação. É alguém que tem medo de desagradar ao Senhor. Irmãos, e essa qualidade nos cristãos, nos dias atuais, está sendo muito relativizada. Hoje, não digo que é algo do nosso tempo, mas assim, o ser humano de um modo geral, sempre foi, desde a queda, desde o pecado, sempre procurou ter a melhor coisa da vida fazendo o menor esforço possível. O ser humano quer o melhor, esforçando-se e gastando o menor esforço possível para ter o melhor. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro, mas quer se esforçar para pouco para ter isso. Todo mundo quer, ou imagino, deveria querer, todo mundo deveria desejar ter uma vida saudável, mas não quer necessariamente abrir mão do x-tudo, do x-salada, da comida desregrada, Aí tem uns irmãos assim que já deram uma risadazinha, assim, já estão assim meio se batendo no banco. Quer controlar a diabetes, mas não deixa a Coca-Cola, não deixa o chocolate, não deixa as coisas, e quer ter a diabetes controlada. Então não dá para ter algo sem o mínimo esforço, sem um esforço necessário para alcançar e conquistar, para conquistar aquele objetivo. Paulo está dizendo que também para desenvolver a salvação, todos querem ser salvos. Todos. Se nós perguntarmos para qualquer um que já ouviu minimamente falar de que existe um Deus, de que existe Jesus, que minimamente crê que há um Deus que controla e governa todas as coisas, se você chegar assim e disser para todo mundo, quem quer ir para o céu, seja crente ou não, todo mundo vai querer, eu quero. Ninguém vai ser doido ou maluco dizendo, não, eu quero ir para o inferno. Alguém vai fazer isso em sã consciência? Claro que não. O temor é este sentimento que nos faz reverenciar e zelar e valorizar a salvação que recebemos. Espera aí, isso aqui não era digno para mim. Eu não era digno de receber tamanha graça. Eu não era digno de receber tamanha misericórdia. Eu preciso ter reverência. Eu preciso ter consciência do que eu recebi. E eu preciso guardar e desenvolver essa salvação com reverência. Porque eu preciso saber, eu preciso compreender, eu preciso entender que o Deus que fez isso, como o próprio Jesus falou, temei a Deus, que pode lançar o corpo, que pode matar o corpo e a alma, não temam aos homens. Este temor que Paulo está dizendo tenham consciência do que vocês receberam em Deus, tenham consciência do tamanho da dádiva e do presente que vocês receberam, e como filhos, temam a Deus, procurem fervorosamente, de forma zelosa, procurem guardar e crescer no conhecimento e desenvolver de forma reverente a salvação que vocês receberam. Afinal de contas, o Pai amoroso, misericordioso, que vos entregou esta salvação, Ele também pode nos entregar à morte, pode nos lançar
na condenação eterna se nós não formos reverentes, tementes a Ele. Então Paulo está chamando os irmãos aqui para que eles desenvolvam a salvação recebida de Deus, como? Com temor, com reverência, e ele diz, porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar, é Deus quem faz essas coisas, é Deus quem opera em vocês a salvação, tanto o desejo tanto a salvação é Deus quem entrega, como o realizar esta salvação em vocês, vem da parte de Deus. Então, meus irmãos, precisamos desenvolver a nossa salvação, precisamos ter essa consciência, e Deus está nos chamando, irmãos, nesses últimos dias, para que nós possamos, no tempo em que se chama hoje, viver e demonstrar a salvação que recebemos de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo em dias, em tempos, em que as pessoas a gente não consegue mais distinguir quem é de Deus e quem não é, o santo do profano. Precisamos botar a nossa consciência para analisar e refletir e pensar, Jesus, eu estou vivendo de forma reverente, eu estou desenvolvendo a salvação que eu de graça recebi, que eu recebi pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, eu estou desenvolvendo, eu estou sendo reverente na Tua presença, eu estou demonstrando a salvação. Aí nós vamos para a continuação do texto aqui, que está a partir do versículo 14 ao versículo 18, Paulo diz, a salvação tem que ser desenvolvida. Agora ele chama os crentes para demonstrarem essa salvação. O que as pessoas olham, melhor dizendo, o que as pessoas veem em nós quando elas nos enxergam? Por onde nós andamos, o que as pessoas vislumbram? No seu trabalho, o que as pessoas veem em você? O que as suas atitudes dizem a respeito de você? O que nós estamos demonstrando esta salvação que dizemos que recebemos? É o que Paulo começa a chamar aqui no versículo 14. Ele começa a chamar os crentes, além de desenvolver, além de estarmos envolvidos nesse processo de permitir Deus nos transformar, ele diz que nós precisamos demonstrar essa salvação. Ele fala que a obediência à vontade de Deus, ela precisa ser vivida. Precisamos demonstrar o que Deus tem feito em nossas vidas. Precisamos demonstrar ao mundo, irmãos, testemunhar daquilo que Deus fez em nossas vidas. Se nós olharmos para o que Jesus fala para as pessoas que Ele encontra, Ele diz, vai e não peques mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ele fala para a mulher adúltera, vai e não peques mais, esse marido não é teu, esse que tu tem não é teu, agora vai e não peques mais. Para todas as pessoas que se encontram com ele e que ele fala, a tua fé te salvou, como resultado desta fé que salvou, esta salvação operada por meio de Cristo Jesus, ele dá um comando e dá uma ordem, agora vai e não viva mais no pecado. Vá e mostre para as pessoas a salvação recebida. Vá e demonstre que Deus transformou a sua vida. Vá e mostre que você é agora um novo homem. Que você agora é uma nova pessoa. Que você é uma nova criatura verdadeiramente. Nascido da água e nascido do Espírito. Se nós olharmos o que Paulo fala a partir do versículo 14, ele começa a chamar os crentes para a prática de vida de um salvo. Ele diz, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Depois ele vai falar sobre o versículo de número 15, que nós devemos nos tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, que resplandece no meio de uma geração pervertida e corrupta, como luzeiros no mundo. Versículos 14 e 15. Paulo está dizendo, olha, esta salvação não pode ficar limitada a uma mudança de mente apenas no interior. A nossa vida, irmãos, precisa brilhar. O nosso proceder, as nossas atitudes são como uma lâmpada,
são como verdadeiramente um farol, como diz o hino, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Assim são aqueles que vivem uma prática do Evangelho no seu dia a dia. Irmãos, quando nós estamos no nosso trabalho e alguém está nos perseguindo e você retribui com perdão, com graça e amor, isso é um farol, isso é uma luz que brilha em meio às trevas deste mundo. Quando alguém está fazendo qualquer coisa de errado na empresa e você é alguém que não faz o que está sendo feito de errado, você faz o que é certo, você está sendo uma luz em meio às trevas. Veja que você está testemunhando não porque o chefe vê ou deixou de ver, mas porque você faz isso como se fosse para o Senhor. Paulo escreve, se não me engano, ele fala aos Romanos ou é a Timóteo, agora não me lembro onde ele registrou, mas eu sei que foi Paulo. Ele diz que nós devemos fazer tudo o que viermos a fazer, devemos fazer como se fizéssemos para o Senhor. Não é porque o chefe é bom, porque o chefe é bom, agora eu vou fazer meu trabalho bem feito. Colossenses 3,23, pastor, então aqui o pastor Paiva está me auxiliando aqui. Colossenses 3,23, faça tudo como se fosse para o Senhor. Não é para o chefe que eu faço, não é para o meu pai que eu faço, não é para a minha mãe que eu faço, não é para o pastor que eu faço, não é para ninguém que eu faço porque o que eu faço bem feito, eu faço de forma correta, porque eu estou fazendo não para os homens, mas para Deus, quem vê e recompensa todas as coisas. Eu faço o meu trabalho bem feito lá na empresa, porque não importa se o chefe é bom ou ruim, se reconhece ou não reconhece o meu trabalho, eu estou fazendo como se fizesse para Deus. Isso é trazer luz à escuridão, irmãos. E sabe, a gente tem um mau costume, ou talvez uma má compreensão, de entender e de achar que a fé em Deus deve ser vivida somente nas quatro paredes da igreja. A gente perde o princípio bíblico que está desde o início da criação do mundo, ou melhor dizendo, da criação do homem. Deus disse para Adão: crescei e multiplicai, dominai e governai sobre a terra. Isso é um princípio, irmãos, que nós temos que entender. Tinha igreja naquela época? No Jardim do Éden? Tinha congregação da Assembleia de Deus do Brasil lá? Tinha a congregação, alguma igreja fundada lá no Jardim do Éden? Tinha alguma coisa nesse sentido lá? O que Deus mandou para Adão? Dominai sobre o quê? Sobre a congregação. Governai e dominai sobre o templo. Governai e dominai a terra. Deus está dizendo para Adão: leve a minha imagem e semelhança, Adão, que eu te criei para ser um exemplo para toda a terra, para testemunhar para toda a terra a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, esse é um princípio bíblico que nós temos que entender, que a gente pensa assim, fazer missões é só ir para o interior abrir igreja. Isso também é, mas não é apenas isso. Você é um missionário quando você dá testemunho de Cristo lá na loja, lá na repartição pública, no carro, no Uber, no táxi, no exercício da sua profissão. Você está sendo um agente missionário, porque Deus disse: governai e dominai a terra. Você que tem um negócio, você que é um empresário, você que Deus te deu a oportunidade de empreender e fazer algo, Deus te deu uma porção de recursos para que você, com o seu negócio, domine e governe sobre a terra, segundo a imagem e semelhança de Deus, que você é hoje. Não entendi. Até nas panelas, como dizia o papai, né? Deus está nas panelas. Só que a gente pensa que fazer missão, ser missionário, dar testemunho, desenvolver a salvação, é só vir para o culto de círculo de oração, é só participar do culto de terças-feiras, e poucos até vêm. Acha que desenvolver a salvação é participar de uma campanha de oração, acha que desenvolver a salvação e demonstrar a salvação é apenas nas nossas reuniões, Deus nos tomar e começar a falar em línguas, sapatear, rodear, dar revelação e tudo mais. E parece que demonstrar a salvação, parece que muitos compreendem que demonstrar a salvação ou desenvolver a salvação deve se limitar
recônditos, aos ambientes congregacionais. Irmãos, Deus nos chamou para sermos luz, para demonstrar a salvação recebida, é lá na escuridão, é lá nas trevas, é lá onde o perdido está, é lá na embarcação, é lá no frete, onde você estiver, você é um missionário do reino de Deus, não apenas porque você não tem um título, não vou fazer missão, não fui consagrado missionário, não sou pastor, não sou diácono, você é servo, você é novo crente, você é nova criatura, você é um novo homem, é uma nova mulher, você foi salvo, então você foi chamado a demonstrar essa salvação, onde você estiver. Essa compreensão, não, agora eu vou para a minha vida secular. Irmão, o crente não tem vida secular e vida religiosa. Vida secular, que conversa de secular? Quer dizer que então aqui você é pastor e lá você é outra coisa, porque lá é um ambiente secular. Esse negócio de dividir espaços em caixinhas, vida secular. Lá no meu trabalho, a minha vida secular, lá eu sou só um profissional que exerço a minha atividade. Não, irmão. Você lá é um servo de Cristo. Você lá é um servo de Deus. Você lá é um salvo que precisa demonstrar lá também, mais ainda lá do que aqui. Irmão, mas a gente, às vezes, nem aqui nem lá não consegue demonstrar a salvação. É o que Paulo vai dizer aqui, olha... Façam tudo sem murmuração. A salvação precisa ser demonstrada por intermédio, é o item A do estudo aqui, do item 3. Salvação é demonstrada por intermédio dos nossos relacionamentos transformados. Bom, você já parou para pensar que a gente está nos últimos dias, assim, você pode dizer, o pastor está programado. Não, você está observando, eu estou seguindo a sequência do estudo do livro, para depois não dizer que eu estou trazendo mensagem direcionada, mas irmão, está aí, faça tudo sem murmuração, sem contenda. Fazer tudo, exclui alguma coisa? Essa palavra, tudo, exclui algo? Ou tudo é tudo? Tudo é tudo. Faça tudo sem murmuração e sem contenda. Lá no teu trabalho, lá na tua loja, lá no teu carro, lá onde você estiver, lá na tua casa com a tua esposa, com os teus filhos, onde você estiver, faça tudo sem murmuração e nem contenda. Um salvo, irmãos. Irmãos, tem gente que eu vou usar a palavra do pastor André Valadão, não é crente não, tem gente que não é crente não. Você já viu o tipo de gente que é briguenta, onde chega cria confusão? Viu, já não conhece? Talvez você está até lembrando o nome dessa pessoa aqui, né? Está vindo até a imagem dela. Tem gente que, meu irmão, chegou, é confusão certa, lá veio um confuseiro. Já viu esse tipo de gente? Irmão, o salvo. Aí eu volto para a palavra de domingo lá da ceia, que Paulo fala aos Romanos, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. O crente não é para ficar brigando não, irmão, não é para ficar discutindo não é para ficar entrando em rixa, em rinha de galo não. Tem gente que parece que olha assim, parece que ele briga para entrar ele briga para brigar, e faz um esforço para não deixar a briga. Tem gente que luta, eu quero arrumar uma confusão, ele está dentro, mas para tirar da confusão, irmão, isso não é, os nossos relacionamentos estão dessa maneira, isso não é uma característica da demonstração de salvo. Jesus, tudo bem, ele se irou, não se irou? Ele chegou lá no templo e revirou tudo lá. Seus ladrões estão fazendo da casa do meu pai uma casa de negócios, um covil de ladrões e enganadores. Esta aqui será chamada casa de oração. Ele não chegou lá falando assim suave não, irmão. Ele não chegou assim, ladrão. Ele chegou lá virando, como diz o ditado popular, chegou lá virado no giraia.
Saiu revirando todo e pai, derrubando. Mas você viu quantas vezes Jesus fazia isso? Só uma vez. Porque ele estava com zelo, porque a palavra mesmo diz, é o cumprimento de uma profecia. E o zelo da casa de meu pai estará sobre ele. O texto, inclusive, reafirma isso. Porque eles estavam deturpando a casa do Senhor. Mas quando foi outro momento que Jesus saiu assim, fazendo esse tipo de coisa? Irmão, a pessoa que você vir fazendo o tempo todo na briga, na contenda, ou na reclamação, esse aí não está desenvolvendo a salvação, quanto menos demonstrando. E essa expressão, irmãos, Paulo está escrevendo isso porque essa igreja dos Filipenses tinha uma certa divisão, um certo partidarismo, uma certa rixa entre alguns grupos que se achavam melhores do que os outros. Mas a palavra que ele faz aqui, ele usa para murmuração, evoca a ideia de rebelião. Ele está dizendo, faça tudo sem murmuração, quer dizer, faça tudo sem querer promover rebelião. Essa expressão murmuração também quer trazer uma ideia de uma infidelidade entre os irmãos, ou seja, uma deslealdade. Essa ideia de Paulo aqui, devemos fazer tudo, não podemos ser desleais uns com os outros, nos nossos relacionamentos. Um salvo, ele fala sim, sim, e não, não. Ele não é desleal. Então, quando Paulo está dizendo aqui, faça tudo sem deslealdade nos vossos relacionamentos, sejam leais, não sejam rebeldes, não faça nada por rebeldia. Enquanto a palavra contenda aqui tem um sentido de disputas inúteis, de litígios judiciais. Está dizendo, faça tudo sem, não leve as vossas causas para os ímpios julgarem. Não, ele está falando aqui, essas contendas vou te processar, você olhou mal para mim, vou te processar. Basicamente é isso que ele está dizendo aqui, vou levar para a justiça, vou acionar na justiça e vou brigar. Paulo, numa outra oportunidade, ele vem e diz, por um acaso não tem pessoas, está aqui, por um acaso não há homens sábios entre vocês? Por que vocês levam as vossas causas para os homens julgarem? Não sabeis vós que os filhos de Deus haverão de julgar o mundo? Por que vocês levam as vossas causas para serem julgadas pelos ímpios? Não há homens sábios no meio de vós? É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, litígio, vive na briga, vive na contenda. Irmão, olhe para alguém na congregação, tem gente sábia no nosso meio. Tem um conflito com alguém, irmãos, vá resolver. Não consegue resolver sozinho? Chame alguém para auxiliar nesse litígio. Paulo está dizendo, a salvação desenvolvida precisa ser demonstrada por relacionamentos que não envolvam murmuração, reclamação, rebeldia, deslealdade entre os irmãos e que muito menos tenha contenda, disputas, rixas desnecessárias, litígios judiciais entre os irmãos. Mas em seguida Paulo diz que a salvação também precisa ser demonstrada sob um ponto de vista da conduta irrepreensível, que está no verso de número 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A salvação recebida e desenvolvida precisa ser demonstrada por uma conduta irrepreensível, por uma prática de vida. Veja mais uma vez, irmãos, que nós precisamos dar testemunho daquilo que nós dizemos que acreditamos. Se nós dizemos que acreditamos em Cristo Jesus, se nós dizemos que seguimos a Jesus, se nós dizemos que caminhamos após Cristo Jesus, precisamos fazer as obras e caminhar e nos comportar da mesma maneira que Cristo Jesus se comportou e da mesma maneira que Cristo agiu nesta terra. E esta conduta, irmãos, irrepreensível, que é exigida aqui, que Paulo pede de nós, pede dos cristãos, pede da igreja dos Filipenses e, por consequência, a palavra de Deus nesta noite exige de nós, nunca será uma ausência de erros. Uma pessoa irrepreensível
não é uma pessoa que nunca errou, mas é uma pessoa que ninguém pode apontar o dedo e dizer, essa pessoa nunca se consertou. Uma pessoa irrepreensível é alguém que comete erros, mas imediatamente ao cometer uma transgressão, um erro, se arrepende genuinamente e muda de vida. Aquele que arrepende-se do seu pecado, Deus é poderoso para perdoar de todos os nossos pecados. Uma pessoa irrepreensível pode até ser uma pessoa que erra bastante, mas que se arrepende do seu erro. Estão entendendo, irmãos? O que é irrepreensível? A gente pensa assim, eu nunca serei irrepreensível. Sabe por quê? Porque uma pessoa que se arrepende, não tem mais o que corrigi-la, já se arrependeu, não tem mais o que repreendê-la. Se já se arrependeu do seu pecado, do seu erro, não tem mais repreensão para essa pessoa. A graça o alcançou, a misericórdia o alcançou, o perdão lhe alcançou, então não tem mais repreensão mais alguma sobre essa pessoa. Um pecador que se arrepende é um pecador, é uma pessoa irrepreensível. Paulo está dizendo que uma conduta irrepreensível é exigida de um salvo, de alguém que é salvo. Vocês, ele diz, precisam ser irrepreensíveis. Veja que ele diz, essa irrepreensibilidade, é difícil a palavra, falou. Essa irrepreensibilidade que ele está falando aqui, não, olha só, irmãos, onde é que eles vão viver essa conduta irrepreensível? Você consegue ver no versículo de número 15 aqui, onde é que tem que ser vivido isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. No meio de uma geração corrupta. Mas não é só corrupta, não. Perversa, ou então pervertida. Então, essa expressão que ele usa aqui, vocês têm que ser irrepreensível, ou seja, alguém que ainda que erre e tropece, se arrependa, mas busque expressar uma pureza de conduta. É alguém que visa expressar e procura expressar aos olhos de todas as pessoas, manifestar uma conduta pura. O testemunho de Davi, ele é um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, mas eu tenho certeza que o senhor, pastor, nunca matou ninguém, matou? Eu tenho certeza que o senhor nunca adulterou? Eu tenho certeza que o senhor foi um bom pai, e o senhor não prefere um filho em relação a outro, o senhor faz isso. O senhor dá preferência para o Marcelo em relação a Elisângela. O senhor tem a Elisângela a filha preferida e o Marcelo é o filho menos preferido. Ou os dois são iguais. Mas tudo isso foram erros de Davi. Davi não repreendeu o seu filho Aminon, e Absalão matou Aminon, porque Aminon violou a Tamar, sua meia-irmã, e Davi foi um pai frouxo, que não disciplinava seus filhos. Não vou corrigir esse menino não sei o quê. Talvez aqui não tenha pais frouxos, talvez tenha. Há de tudo nessa vida, nem o rei Davi escapou, quanto mais nós. Mas Davi foi um pai frouxo, que não corrigia os filhos como tinha que corrigir, e a sua família se desestruturou. Davi mandou matar, Davi adulterou, mas era um homem segundo o coração de Deus, era irrepreensível, irmão. Mas quando o profeta chegou na cara dele, tu é esse cabra safado. Aí ele, é verdade, Senhor, torna-me dar a alegria da tua, olha aí, torna-me a dar a alegria da tua salvação, Senhor. Pequei contra ti, não foi contra os homens não, foi contra ti somente. Torna-me a dar a alegria da salvação, renova em mim o espírito reto. Volta a dar-me um coração puro, não aparte de mim o teu espírito, Senhor. Meu irmão, diante de uma oração dessa, tá bom, Davi, está perdoado. Tu és irrepreensível, mas irmãos, a consequência vem.
Ele se tornou irrepreensível por conta da sua atitude. Mas a consequência veio, a espada nunca mais saiu da família, Absalão se rebelou contra ele quase que tem o seu reino perdido por conta de Absalão. Teve problemas na família, nunca mais a família dele foi a mesma. Talvez nós tenhamos famílias estruturadas, boas, nunca enfrentaremos o que Davi enfrentou. Mas ainda assim, era um homem irrepreensível, no meio de uma geração perversa. Mas essa expressão irrepreensível, além de ser, devemos compreender desta maneira, como alguém que ainda que erre, se arrepende imediatamente, também traz um sentido de genuinidade, algo que é genuíno, algo que não é a réplica, algo que não é produto chinês. O crente não pode ser um crente xing-ling, irmãos, paraguaio, aí você vai usar a expressão que você quiser. Irrepreensível significa ser um crente de rocha, um crente raiz, um crente original, achei a palavra, crente original. Ou seja, por isso que ele coloca, irrepreensível em meio a uma geração corrupta e perversa. Corrupta traz essa expressão usada aqui, essa palavra, corrupta, traz a ideia de algo que é adulterado, algo que é modificado, gasolina batizada, tem água e gasolina misturada lá e mais um monte de outras coisas. Ou seja, ele está dizendo aqui, vocês não podem ser crentes batizados nesse aspecto, né, que eu estou falando, né, da gasolina. Vocês não podem ser crentes adulterados, vocês não podem ser crentes meia boca, não pode ser crente corrompido, não, irmãos, sejam irrepreensíveis. E irrepreensível em quê? Na conduta, de novo, volta para a prática. Não adianta ser irrepreensível no intelecto, na mente, não, ele está dizendo, é na conduta. Quando as pessoas te virem fazendo o teu trabalho, aquela história, você está lá no computador do trabalho, quem sabe o que é Alt Tab vai entender a analogia aqui. Você está aqui trabalhando aqui, está assistindo um jogo na frente da tela, sei lá, alguma coisa, está no YouTube, está assistindo o YouTube de domingo, assistindo a ceia de novo, a mensagem foi abençoada, você abriu lá no seu computador do trabalho, abriu de novo, está dando like, está curtindo, o pastor estava inspirado. Aí você está, na hora que você está fazendo seu trabalho, você está fazendo o que está sendo pago para fazer, você está lá, não, porque eu sou de Cristo, eu estou sendo edificado pela minha alma, mas lá não é a hora de você fazer isso não. Aí você está lá, aí o chefe vem, Alt Tab, muda para a planilha que você estava mexendo. Aí o chefe vai embora, Alt Tab, volta para o YouTube de novo. Quem sabe o que é Alt Tab vai entender a linguagem. Alt Tab é a troca de tela. O Paulo Rafael está ligado aí. Alt Tab, você muda a tela sem mexer no mouse do computador, no mouse. Alt Tab, você já mudou a tela e você está lá assistindo, sei lá. Vai vir agora a Copa do Mundo dos clubes, né? Quem não vai ser nos horários de trabalho, vai ter muita gente lá ligada na Casé TV assistindo de um lado e a planilha do outro. Aí o camarada que senta atrás de ti está vendo a tela do teu computador. Esse crente aí, quando o chefe vem, ele dá um Alt Tab e dá uma miguelagem aqui. Aí quando o chefe vai embora, que conduta é essa, irmão? Faça tudo como para o Senhor, não como para o chefe que está olhando, para o gerente, para não sei quem, para o dono da loja. Quem quer que seja, irmãos, ser irrepreensível é na conduta. Veja que aqui não é nem na doutrina correta, não é nem no conhecimento doutrinário correto, é conduta correta, porque o mundo lê o que nós fazemos, não é o que você pensa. Quando os coríntios pedem de Paulo, cadê Paulo, as cartas de recomendação que estão te trazendo aqui para vir conosco? Aí Paulo vê assim, eu trazer carta? A minha carta de recomendação é a vida de vocês. O mundo lê a Bíblia através da sua conduta. Pronto, falei, é isso aí. O mundo sabe que Deus existe, que Jesus muda e transforma, pelo que eu faço e pelo que você deixa de fazer. Irmãos, eu não quero elogio de boca própria é vitupério, mas hoje eu recebi uma
Uma palavra, uma pessoa do trabalho lá chegou comigo assim, está saindo do setor onde nós trabalhamos, está pedindo para sair, ele chegou, está indo para um outro setor, está indo para outro lugar, está deixando o local onde trabalha conosco. Aí ele chegou comigo assim, me abraçou, cara, quero te agradecer, e é uma pessoa normal, não é nem amigão assim, sabe? Mas era alguém que vinha, toda vez que pensava alguma coisa, sentava, pedia conselho. Pai, eu sei que tu é pastor e tal, ele sentava e pedia isso, olha. Ele passou um Rafael muito grande, eu deixei para ele o seguinte, faça isso aqui, ó. Ele tem uma fé em Deus, ele crê em Deus, mas não é aquela crença mais ou menos, né? Mais ou menos, meia boca. Mas aí ele chegou e disse, olha, quero te agradecer, tu és um verdadeiro mentor, tu me ajudou bastante, me orientou, e vou falar para todo mundo que tu realmente é um filho de Deus, realmente tu é um servo do Senhor. Irmão, o mundo lê a Bíblia através da sua conduta. Deus só quer o coração e não quer o meu corpo. Mentira. Deus vê o coração, como disse para Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Mas, irmão, se nós quisermos iluminar o mundo, levar sal para o mundo, salgar o mundo, como é que nós vamos fazer isso se só ficarmos pensando em pensamento positivo? Não, hoje o Senhor vai abençoar, hoje o Senhor vai abrir uma porta, hoje o Senhor vai se revelar aqui no meu trabalho. Como é que Ele vai se revelar se você não abre a boca, se você não testemunha, se você não fala, se você não é fiel aos mandamentos do Senhor no trabalho, se Deus fala para você ser uma luz e você coloca essa luz debaixo do velador, se Deus fala para você sal e você ser sal em meio a esse mundo insípido, e você coloca o sal dentro do saleiro, e o saleiro não sai da sua vida. Desenvolva a sua salvação e demonstre a sua salvação. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos conforme a palavra do Senhor nos exorta, conforme a palavra de Deus nos convoca, que nós possamos salgar esta terra. A nossa salvação é um dom de Deus, tem um propósito, que a salvação que recebemos de Cristo, ela precisa brilhar, ela precisa iluminar este mundo. Nós somos como astros no mundo, é o que Paulo fala aqui no verso 15. Somos como astros que brilham em um mundo de escuridão. Para trazer impacto e transformação, devemos sempre cultivar esse compromisso de desenvolver a nossa salvação, permitindo que o caráter de Cristo seja plenamente formado em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, leve essa palavra para as congregações, você que está aqui nesta noite, que é dirigente, leve a palavra, viva essa palavra, e que Deus possa nos ajudar a vivermos e desenvolvermos a nossa salvação.